no sábado de manhã, né? Já tiveram encontro presencial na semana passada, agora estão aqui de novo. Obrigada. Então, vamos começar aqui. Se vocês quiserem interferir, fazer perguntas ou mandar alguma pergunta por escrito, vocês viram que tem um chat aqui, comentaram, certo? Sim. Está escrito public, né, o público aqui, né, do lado. Dá para a gente ir conversando por aqui. Vocês podem colocar as perguntas, aí eu peço para a Ligiane, se caso eu não deu apoio aqui nas respostas, para ver quem perguntou, tá? Ok, pode deixar. Bom, e aí vamos lá. Bom, a gente está na disciplina, né? O terceiro bloco. Nesse bloco nós estamos falando sobre a formação docente do professor para educação profissional. Especificamente, a gente vai falar, pode mudar, Márcio. Vamos falar da formação crítico-reflexiva de professores para educação profissional, tá? Então, para começar, nós vamos começar com uma perguntinha. No próximo slide, a gente tem ali essa pergunta, que assim, quando vocês pensam em reflexão, né, que ideias vocês relacionam com essa palavra? Quando a gente pensa em reflexão, que ideia que vem à mente? Perplexidade, dúvida, investigação? E aí, nós propomos uma enquete, tá? Vai aparecer aí para vocês clicarem na letra A, B, estão vendo lá embaixo? A, B, Legal. C ou D, tá? Sim. Então, assim, o que vem para vocês na mente quando vocês pensam na palavra reflexão, dentre essas 4 palavrinhas que apareceram aí? Eu falaria dúvida. Dúvida, tá. Vamos ver lá, podem clicar no que vocês acharem, tá? Porque daí nós vamos fazer uma brincadeira, daí ver o que ganha essa enquete. Ok? Todo mundo já escolheu? Empatou. Empatou B a C, dúvida e investigação, certo? Legal. Bom, então essas são 2 palavrinhas interessantes. Se nós olharmos para o próximo slide, tá, a gente vai ver que as palavras fazem parte, tem relação com a reflexão, né? Porque, de acordo com o Dewey, o pensamento reflexivo, como vocês estão vendo ali, ele é um estado de perplexidade, de hesitação, que leva a uma ação. E é uma ação de investigação, né, buscando fatos que vão corroborar com uma crença ou vão anular essa crença, certo? Então, é a partir da dúvida, da perplexidade, da hesitação, que o pensamento perplexo começa a acontecer, ok? Então, no próximo slide, a gente tem, né, uma explicação também do Dewey, tá, em relação a esse pensamento reflexivo, né, que ele acontece a partir de um estímulo, que é essa dúvida, essa confusão, é um estado de espírito de hesitação.
A partir desse estado de espírito, de hesitação, de dúvida, nós vamos resgatar informações que são extraídas daquela situação, experiências vividas semelhantes, para buscar a solução de um problema, certo? Então, próximo, para ele, o que significa pensar reflexivamente, né? É ter a disposição de sentir esse desconforto, tá? Então, quando você sente um desconforto, é a partir disso que você vai pensar em outras possibilidades para solucionar um problema, né? Então, essas questões que estão em negrito aí, a gente tem, né? Você vai abrir mão da conclusão e novos questionamentos, novas informações, para que vão corroborar ou refutar a solução que venha em mente na primeira vez, ok? Então, a gente está começando aí do que é pensar reflexivamente, para chegar até lá, o que significa uma formação crítico-reflexiva, tá bom? Então, só passando, próximo. O que é uma ação reflexiva, segundo Dewey, então, né? É um processo cognitivo deliberado, ela não é uma coisa que acontece espontaneamente, tá? Então, assim, diante de um problema, às vezes a gente tem algumas ações rotineiras. Então, assim, meu carro quebra, automaticamente eu vou lá chamar o seguro, sei lá. Né? É uma ação rotineira. Nós tomamos algumas determinadas ações sem pensar, sem analisar, né? E a ação reflexiva, ela é exatamente um processo de parar e analisar uma ação rotineira com base nos princípios e consequências dessa ação. Então, mais para frente, passando, né? O Zeneker e Linston, eles falam da importância dessa questão, desse questionamento, dessa ação reflexiva dentro da escola. Porque o que acontece dentro da escola? Que é comum dentro da escola. Às vezes a gente tem um problema e você vai resolver esse problema de uma maneira como todo mundo sempre resolveu, né? Então, vamos pensar assim, sei lá, reclamação de um aluno em relação à nota da prova, né? Como é que a gente geralmente resolve esse problema? Ele está reclamando da nota, por exemplo. Pode responder por escrito, falando, como vocês quiserem. É o mais comum, a gente, né? Ele reclamou da nota da prova, sei lá. Ninguém fala, não responde? Faz revisão junto com o aluno, ok, a Luciana está colocando, né? Uhum. Alguma outra possibilidade? Então, que é rotineira e é uma ação acordada, geralmente, né, entre os professores, que olha, vamos resolver esse problema a partir da revisão. Isso, o professor, né, que não age de forma rotineira reflete junto com o aluno, que a Sueli está colocando, tá? Então, qual que seria uma outra possibilidade? Então, a ação reflexiva é importante na escola para ela evitar o que o Zeichner e o Liston chamam de código coletivo, que é aquela coisa que você vai fazendo meio que por inércia, né? Todo mundo faz assim, a gente já acordou que é desta forma, e chega um determinado momento que você já não questiona mais se aquilo é a melhor maneira ou não, tá? Então, quem seria o professor reflexivo, né? Vamos tentar responder, antes da gente passar para o próximo slide? O que vocês acham? O que vocês acham que é o professor reflexivo? A Sueli
já deu uma rotineira, reflete junto com o aluno. Peraí, que agora já não... Fabrício, desnaturalizar as práticas cotidianas, refletindo o motivo, legal, né? Nossa, agora todo mundo respondeu junto, vamos lá. O Marcelo também respondeu. Sim, Wendel, vai ser gravado, está sendo gravado assim, Wendel. Peraí, agora deixa eu ver. Marcelo respondeu? Respondeu. Aham. Marcelo, ouvir o questionamento, pedir a explicação, se vai equívoco, explicar. Luciana também, né? Pensar nas ações que executa o motivo de ter executado, certo? Uhum. Tá. Os exemplos diferentes para responder os questionamentos, ok. Márcio, pode passar para o próximo, por favor? Então, aí tem uma definição, né, do professor reflexivo, segundo esses autores que eu mencionei. São vários os autores que trabalham com essa linha, né, gente? Alguns, nós vamos falar de alguns, mas, assim, existem vários autores que juntos chegam ao definição que nós vamos colocar de professor de formação crítico-reflexiva, tá? A primeira é essa. E prestem atenção nas palavras em negritos, porque ele sabe da existência de muitas alternativas possíveis para solucionar o problema e que vão além do código coletivo, né? Então, acho que algumas das coisas que vocês mencionaram, que reflete sobre a própria prática, não é isso? Diferentes maneiras de executar uma ação. Então, passando para frente, né, no próximo slide, a gente tem uma outra enquete aqui, tá? Na opinião de vocês, então, qual seria a diferença entre um educador técnico, né, e um educador reflexivo? Aí, nos 3 slides vão aparecer definições dos dois, tá? Nos próximos 3 slides, que serão as letras A, B e C. Tem uma lida com cuidado, né, para depois vocês escolherem lá o que vocês acham que seria a diferença entre um educador técnico e um educador reflexivo. Isso não basta, né, não é a resposta certa. Deixei em negrito as palavras que são mais importantes, né, para a gente, que talvez elas ajudem nessa definição. Ok? Pode passar para o outro? Se quiserem até anotar alguma coisa, né, porque são 3 alternativas, essa é a A, a B,
Conseguiu baixar, Marcelo? Que bom. Tá, próximo. Mas não vai na nossa frente, tá, Marcelo? Eu sei que assim, às vezes a gente fica curioso, baixa a apresentação e já vai indo, daí atrapalha o momento de surpresa aí. Dá para fazer um download. Tem uma flechinha ali embaixo. Tá, é a terceira opção, né? Que é a diferença entre o educador técnico e o educador reflexivo. Ok? Temos resultado, Marcos? Ah, né? Todo mundo foi para A, maioria foi para A. Tá. Por que vocês acharam a A? Quem tiver com... Vamos voltar lá para A? Por que a A ganhou? O que trouxe lá de informação na A? Por que vocês acharam que a teria melhor? O que aconteceu na B e na C? É diferente da A. Que anotações vocês fizeram? Por isso assinalou a B, do educador. Tá, Rafael. Eu estou com dúvida entre as duas, mas essa questão da alternativa A, eu achei esquisito, porque o professor que prepara o plano de aula, né, não sei, eu fui por essa... Não. Mas aí, então, vamos esclarecer só uma questão. A gente está falando não o professor da área técnica ou o professor que trabalha com uma disciplina técnica, tá? Nós estamos falando do professor que tem uma postura técnica e o professor que tem uma postura reflexiva. É isso. Não tem nada. Mas os dois preparam o plano de aula, não tem? Os dois têm que preparar eles mesmos. Isso. Então, eu acho que daí não é decidido por outra pessoa. Às vezes né? Às vezes a ementa já vem pronta. Você prepara o plano de aula em cima de outra, você sem refletir, né? Não, tudo bem, eu entendi, né? Mas a ideia quando você pensa numa formação, um educador técnico nessa visão, é aquele que ele vai seguir o padrão, certo? Ele simplesmente segue o padrão, ele não vai questionar, ou criar, ou fazer adaptação, né? Enquanto que o reflexivo faz adaptações. Mas se a gente olhar a B, vamos para a B, Márcio, por favor. Né? Já começa a falar, né, de reflexão, de um tipo de reflexão, né? Porque você tem uma reflexão sobre a prática, e na C, a gente tem na C reflexão técnica e reflexão prática. Né? Na verdade, quando a gente pensa na diferença entre um educador, né, não reflexivo, vamos pensar assim, ele faz tudo meio que no automático, certo? E o educador reflexivo, ele vai fazer essas adequações. É muito difícil, claro, que o professor tem utilizar a própria prática, pelo menos, né, para adequar o planejamento, as aulas e tudo mais. Estou perdendo aqui as observações que vocês estão colocando, que eu estou falando, peraí.
seguindo, pode deixar. Não, então, só queria comentar. Né? Tá. Peraí, então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Isso. O tipo de... Né, daí... Ó, o educador técnico partindo da própria muitas vezes roteiros, procedimentos. É nesse sentido mesmo que a gente está falando, né? Enquanto que o professor reflexivo, ele vai questionar muitas vezes os procedimentos, os padrões e adaptá-lo. Vamos pensar na próxima tela, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente, depois, a outra, falar sobre essas questões de reflexão. Mais uma, por favor. Ok? O que a gente tem aqui? 3 tipos de reflexão, tá? Você tem uma reflexão técnica, você tem a reflexão prática e você tem a reflexão crítica, ok? Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da reflexão técnica. Como é que a reflexão técnica acontece? Eu tenho um problema e eu vou lá buscar na teoria, eu vou buscar em descobertas científicas, eu vou buscar em conferências, uma forma de resolver esse problema, certo? Então, eu estou refletindo tecnicamente em relação àquela situação que aconteceu, né? Isso é um tipo de reflexão, certo? Que seria com base na teoria, com base em descobertas científicas, no conhecimento científico, tá? Tem um outro tipo de reflexão, que é a próxima página, que a gente falou lá, né, que era a técnica, a prática e a reflexão, tá? Que é a reflexão prática, né? Que tinha em uma das alternativas lá, né? Então, eu fui ministrar uma aula, ela não deu certo, aí eu vou ver lá na própria prática o que deu certo na outra turma que eu posso trazer para essa. Então, eu estou refletindo, eu estou repensando, elas são mais intuitivas, sim, né? Ou, não diria intuitiva, Marcelo, mas assim, elas são mais baseadas na experiência, né? Então, na tua interior, na sua própria prática. E raramente essa reflexão prática, ela busca conceitos teóricos lá atrás, tá? Então, por que eu estou questionando, por que em vez de eu estar dando essa aula aqui, falando, eu fico perguntando para vocês, que conceito teórico que tem por trás? É de verdade a pergunta, tá? Não é retórica. Tem tudo que a gente faz, tem uma razão de ser, gente, né? Tá. Devo fazer uma apresentação. A gente tem uma apresentação aí na tela. Eu poderia simplesmente estar falando, né, sobre esses conceitos que estão aparecendo. Mas, ao invés disso, eu optei para perguntar para vocês, pedir para vocês darem a opinião de vocês sobre essas coisas, né, que a gente está discutindo. O que tem por trás disso? Que conceito teórico que tem por trás disso? Da didática que vocês estão vendo lá. Vocês não viram, ainda não passou Psicologia da Educação, né? É o próximo semestre. Divisão social do trabalho? Sim, né? Na verdade, tem várias coisas incluídas, né? Tem várias questões, mas assim, eu poderia estar, se fosse uma reflexão prática, tá? Porque, olha, a minha experiência diz que a aula fica muito cansativa se a gente chega e fica falando sozinho lá, e as pessoas só ouvindo, né, dentro de numa web aula.
Então, quando eu questiono, eu estou usando os conceitos teóricos, mas, assim, o fato de eu questionar, eu estou me baseando em um conceito teórico que é agir a partir da interação, né? A partir da interação com o outro, a interação com o objeto de estudo, a interação com o outro. Então, o conhecimento, ele não está sendo transmitido, mas ele está sendo, uma tentativa de construir o conhecimento conjunto, tá? E isso é com base em uma teoria de ensino-aprendizagem. Eu não sei se vocês já viram ou não. E aí? Não. Isso, teoria sócio-interacionista, exatamente, estava esperando a resposta. Né? Eu digo assim, é a visão do Vygotsky, né? A teoria sócio-interacionista de construção conjunta do conhecimento. Então, quando a gente faz uma reflexão prática, você não está levando isso necessariamente em conta, você está fazendo de acordo com a sua própria experiência, tá? A reflexão prática é meio por aí. O próximo slide, por favor. O Chan é um autor que ele trabalhou bastante com essa questão da reflexão prática, né? Porque ele parte de ele fala, como é a teoria dele, começa a falar com base numa crise na formação profissional, que era uma formação tecnicista que separa a teoria da prática, né? Então, é aquela coisa de você fazer a faculdade e você aprender um monte de conceitos teóricos, daí quando você chega lá no dia a dia, você vai resolver alguma coisa e você não consegue resolver, porque ou você vai lá buscar para o conceito teórico, como é que você resolveria aquilo, e às vezes não consegue trazer a teoria para a prática. Então, quando o Sean, em reflexão, né, sobre a prática, ele cria essa epistemologia da prática, né, ele se baseia no que ele chama de talento artístico. O que é o talento artístico? Isso, interagir com o aluno de forma que ele busque, por aí mesmo, né. Então, vamos pensar no talento artístico profissional, Márcio, no próximo, por favor. Tá? O que o Sean chama de talento artístico profissional, né? São as competências que os profissionais demonstram em situações de práticas que acontecem, as situações inesperadas, sabe aquela coisa assim, olha, não funcionou aqui para dividir a tela, como é que eu faço, como é que eu resolvo, né? Sabe o clique que te dá na hora? Então, são competências que você vai mobilizando a partir de ações espontâneas, tá? E ele acha que isso é importante para a formação, né, do profissional. E quando ele traz isso para a formação de professores, ele fala que existem dois tipos de reflexão, né, que seria a reflexão sobre a ação e a reflexão na ação, tá? O que vocês acham que seria a diferença entre as duas? De novo, pergunta de verdade. Sobre ação e na ação, o que o nome diz?
Tá? Eu já dei uma ideia aí. Fabrício? Exatamente, né? O próprio nome está falando, né? Exatamente. Então, você tem uma reflexão na ação, que é no momento do que está acontecendo. Então, aquela coisa, no meio da aula, você percebe que tem que, olha, tem que mudar o caminho, que não está dando certo, né? Aquela coisa na hora dá o clique, certo? Isso seria a reflexão na ação. E sobre a ação, seria depois. Sobre uma aula que você deu e na ação no momento que ela acontece, ok? Só que essa teoria, apesar dela ter trazido muita contribuição para a formação de professores reflexivos, para a formação reflexiva, ela foi muito questionada porque ela leva em conta só aquele contexto local e só aquela questão mais individual. Então, ela foi muito questionada por muitos autores, como Alarcão, porque ela é uma reflexão que contribui bastante, né? Só que ela não é que ela não leve em conta, né? Eu acho que ela trabalha pouco com mais, tá? Que seria o próximo item, no próximo slide. Que é a reflexão crítica, tá? Então, o que seria a reflexão crítica? Ela é baseada na pedagogia crítica do Paulo Freire, né, que fala sobre o pensamento crítico, e na reflexão crítica, o que acontece? Existe a reflexão técnica, existe a questão prática, mas existe também uma questão que é o que esta minha maneira de trabalhar, como que isso reflete na sociedade, tá? Que tipo de cidadão eu estou formando a partir das minhas ações em sala de aula, certo? Então, essa é uma questão que vem com a reflexão crítica, tá? Como vocês estão vendo aí, ela está, né, a formação da autonomia do aprendiz, a transformação social, tem essas questões em mente, que são as questões relacionadas a éticas e contextos históricos sociais. Tudo bem? Próximo, então, por favor. Tá? Então, assim, o que seria o professor crítico reflexivo, né? Que você tem as duas coisas juntas, tá? Aí a gente tem uma união lá do pensamento do Dewey, lá atrás, do pensamento reflexivo, né? Questiona, a partir de um problema, a partir de um desconforto, ou, né, ele vai questionar o tempo todo a própria prática e construir ou reconstruir conhecimento, mas considerando aspectos sociohistóricos culturais, né? Então, a gente tem algumas questões que podem levar a isso. No próximo, tá? Bom, aqui a gente pensa, tá, e aí? Toda essa teoria é um embasamento para fazer um trabalho de formação dos professores, né? Em relação à formação de professores para a educação profissional, certo? Vocês estavam vendo nas semanas anteriores qual é a característica da formação de professores para a educação profissional, assim, nos últimos 100 anos, né, que Menezes e Costa colocaram. O que acontece em relação à formação de professores especificamente para a nossa área de educação técnica, profissional e tecnológica? Como é que são vistas essas formações?
ouvindo alguém clicar aí, eu estava esperando aparecer a resposta. Como é que são vistas essas formações? Rafael, tá, de forma um pouco rápida, né, capenga em cursos de universidades particulares, tá. Né, então, é assim, eles falam, né, que tem vários adjetivos, né, a Machado, é maldade também. Formação coxa, deixa gravado, né? Então, mas é uma coisa emergencial, né, algo que acontece com programas. Você viu? Passou uma reportagem? Estruturas frágeis. Tem diploma comprado. Né? Então, mas por conta disso, é difícil você achar relatos sobre uma formação crítico-reflexiva para essa área, né? Então, eu procurei alguns, aí, o que acontece? Esse curso é uma tentativa, tá? Não sei se vocês chegaram a entrar no projeto pedagógico do curso? Vocês chegaram a entrar no projeto pedagógico? Vocês fizeram, Exatamente, às vezes não tem nem informação, né? Então... Então, aí, se não tem nem informação, quanto que dirá, né, pensar numa formação crítico-reflexiva, né? Então, é mais difícil a gente encontrar essa linha dentro desses cursos de formação. Mas, assim, esse curso se propõe a fazer isso, né? Eu trouxe para cá o objetivo geral desse curso. Queria que vocês dessem uma olhadinha aqui na tela, no objetivo, e me dissessem por que eu acredito que esse curso seja um curso que vise a formação crítico-reflexiva. O que tem ali, né, que, nesse objetivo, que chamaria a formação crítico-reflexiva dos professores que estão nele inseridos? Maneira autônoma, crítica, criativa. Isso é uma parte, tá? Então, maneira autônoma, crítica e criativa, de que tipo de reflexão a gente está falando? Da técnica, da prática ou da crítica? Ou das três, não sei. Não, é que a crítica engloba as outras duas, né? Formação crítica. Maneira autônoma, crítica e criativa. Eu acho que falta alguma coisa para ela virar crítica. Gente, eu acho que eu vou falando, né? A gente vai seguindo os slides para ficar mais fácil, porque senão fica difícil de vocês seguirem também. Então, o que acontece? A gente estava falando de como essa formação crítico-reflexiva, ela acontece dentro do curso, tá? Eu fiz um trabalho, né, a minha tese de doutorado foi sobre isso, eu queria investigar exatamente como essa formação crítico-reflexiva dentro do curso. E aí, dentro desse curso, ela acontece via discussões dos fóruns e nos encontros presenciais, né, e através da elaboração de textos reflexivos, tá? Agora, como é que a gente pode ver na prática essa reflexão sobre a ação, né, mais de uma maneira reflexiva? Eu vou apresentar para vocês, espera um pouquinho só, que eu acho que o Márcio está escrevendo aqui. Vocês vão ver no próximo slide que tem um link, certo? Tá? Voltou, né? Vocês vão ver aqui nesse slide que tem um link para um trecho de uma apresentação da série Sementes da Educação, tá? Sementes da Educação
Ela é uma série produzida pela Videocamp, que é uma, que se vocês entrarem lá, né, na Videocamp, espera um pouquinho, tá? No próximo slide, isso. Tá? Se vocês entrarem no site da Videocamp, a Videocamp, ela é uma plataforma online que ela possibilita produções de cinema com filmes de impacto. Eles chamam de filme de impacto os filmes que trazem algumas questões controversas, temas sensíveis, que promovem um mundo mais justo, solidário, né? E esse vídeo aí, as sementes da educação, ele mostra um projeto, né, que essa plataforma deixou disponível lá para nós, tá? E eu queria que vocês, eu não sei se dá para clicar aí direto aqui, nesse que está no YouTube, para nós assistirmos esse vídeo. Para, a partir dele, nós fazemos um questionamento, né, do que dá. É um vídeo super curto, minuto só. Isso, esse aí, né? A ideia é assistir, e para nós depois vermos qual é o tipo de formação que está sendo proposta ali, tá? No slide 25, que seria qual o objetivo da série, qual a relação entre o conhecimento e a realidade particular de ensino-aprendizagem, o papel do professor nos projetos, se já para a gente ter uma ideia, o papel do aluno, e como é que essas experiências contribuem para a formação integral desses alunos. Vamos tentar responder juntos? Qual era o objetivo da série? Esse é o objetivo dela. Projetos plurais, alternativos, ok. Projetos inovadores, transformações na educação, certo? Tem relação entre o conhecimento e a realidade particular de cada contexto? Vocês acharam? É um vídeo muito pequenininho, né, de 1 minutinho, mas deu para ver se eles buscam essa relação entre a realidade particular e a construção do conhecimento e a realidade do contexto de ensino-aprendizagem? O que foi falado que levou a essa percepção de que parece que trabalha com os contextos e realidades dos alunos? O que foi dito, assim, que levou a essa... Na primeira aluna? E né, que é um projeto diferente, né? Aprender só nos livros, pensar maneira de ensinar a aprender, ok. E aí, pensando nisso, até nessa que vocês estão trazendo, tá? Olha, isso daí tem informação importante aí atrás. Dá para ter uma ideia de qual que seria o papel do professor e do aluno, né, nessas duas próximas perguntas, nesse projeto, né, de formas diferentes de educação? É um professor... Parece que sim, né? Mediador mesmo. Não é o professor tradicional, né? Não é o que vai lá né? A gente e aí o aluno, se o professor está aparecendo como mediador, o aluno se torna que tipo de sujeito dentro da aprendizagem? Ativo, ele é agente da própria aprendizagem, né? Então ela falou, né? Você viu? Vocês falaram da menina, né? A gente vai buscar em outros lugares, a gente vai procurar outras maneiras, ativo, certo? Agente da própria aprendizagem. E construtor do conhecimento, ok, né? Então a ideia de uma formação não tradicional, não vendo o aluno como tábua rasa, e no qual a gente deposita, né, o conhecimento, mas co-construtor do conhecimento, né.
e essas experiências... Marcelo está trazendo mais uma informação ali. Ok. E aí a última questão, que é como essas experiências contribuem para a formação integral dos alunos. Nós já falamos alguma coisa ali em relação à autonomia, né? Eu acho que uma contribuição poderia ser essa. Que outras contribuições poderiam, que esse tipo de formação, de experiência pode trazer para a formação integral deles? Todas essas questões que vocês colocaram, né, são interessantes. Então, a ideia, né, de uma reflexão crítica, gente, é essa, tá? Então, assim, como é que eu posso fazer para eu refletir criticamente sobre as minhas, ou até durante as minhas ações, né? Essas perguntas, elas são perguntas que podem nos guiar, a gente reflete de maneira individual, claro, né, mas essas perguntinhas são algumas perguntinhas que podem guiar, né, a reflexão sobre a nossa própria prática, tá? Então, qual que é a proposta? O próximo slide, ele só traz algumas respostas, mas vocês responderam de uma maneira muito mais completa do que está ali, né? Então, acho que a gente pode deixar ele aí só para olhar depois. E bateu, né? Tudo que vocês falaram foi o que nós pensamos também, né? Em relação à contribuição, acho que vocês falaram tudo que está aí também, né, autonomia, tolerância, visão plural, interação, cidadania, a questão do cidadão crítico para agir na sociedade. Acho que, né, esse próximo slide seria só para fechar. Mas a proposta, então, dessa semana a partir desses conceitos que nós discutimos, certo, vocês pensarem, vocês estão fazendo aquela atividade do projeto CEDCETEC, né? Então, eu vi que vocês fizeram, esta semana 13, vocês estavam fazendo a introdução, é isso? Definindo direitinho o tema, fazendo a introdução, é isso? Tá. Na semana 14, você escreveu desenvolvimento, certo? E as considerações finais, o projeto. Se vocês já delinearam a atividade, então o que eu peço para vocês é que vocês utilizem as perguntas que estão propostas lá. Então, pode ir para o próximo slide, Márcio, por favor. Você já discutiu. Não. Não, o outro. Depois eu volto para esse de perguntas. O próximo slide. Tá? Então, que lá no para fazer da semana 14, tinha 2 itens. O para fazer A era a web aula. O para fazer B tem as instruções, né, de como você analisar a atividade que vocês estão delineando, certo? No caso de ela já estar delineada. E aí tem algumas perguntas que podem guiar essa análise, como nós fizemos agora para fazer uma análise do vídeo, tá? Então, assim, essas perguntas são para facilitar a análise, né? Alguns questionamentos que a gente pode fazer em relação à atividade proposta, tá? Ou, se vocês ainda não fizeram a atividade, se vocês ainda estão construindo vocês podem utilizar as perguntas para ajudar na construção também, tá? E aí, lá tem as instruções mais detalhadas em relação a como fazer a atividade, né? Então, vocês vão discutir aquelas questões no fórum, de uma maneira geral, não é para discutir questão 1, 2, 3, 4, porque são muitas, tá? Vocês vão discutir aquelas questões no fórum, e depois vocês vão trazer a análise que vocês fizeram da própria atividade que vocês estão propondo, tá?
que é uma maneira de você refletir criticamente a respeito daquilo que você está produzindo no próprio curso, certo? Não sei se ficou alguma dúvida, vocês têm alguma pergunta em relação ao que foi discutido? Não? Tudo bem, Sueli? Tudo certo? Então tudo bem? Uhum. Ajudaram? Que bom, que bom. Uhum. É importante, né? Deixa eu me intrometer. É Claro, por importante a favor. gente ter algumas perguntas que direcionam esse nosso olhar reflexivo, porque senão a gente acaba só na reflexão prática. É muito fácil a gente ficar só na reflexão, na ação, porque muitas vezes, até mesmo por conta da formação do professor historicamente, o rabo da minha gata passando aqui, na nossa própria construção histórica, né, do desenvolvimento da profissionalidade docente, nunca foi proposto que nós tivéssemos uma formação crítico-reflexiva. Então, até mesmo para os professores que já estão formados há muito tempo e os que estão em formação, fica difícil às vezes, mas o que é refletir, né? Refletir dá a impressão que é só pensar, como a professora